Olha, uma das notícias que acabei de fazer a leitura hoje trata do plano de ação dos militares junto com Bolsonaro para se manter pelo menos durante 13 anos no poder. No caso, o Bolsonaro e os militares, 13 anos na presidência da República. Quais são as implicações disso aí? Primeira coisa, o plano dos militares dentre vários pontos que diz respeito à política do Estado mínimo, é a cobrança pelo SUS, né? Ou seja, privatização do SUS, cobrança das mensalidades nas universidades, cobrança essa que inclusive já está tramitando no Congresso, né, esta semana, um projeto de lei para promover a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Portanto, nós temos duas coisas aí muito complexas que faz parte do desmonte do Estado para favorecer os ricos. O desmonte do Estado retira a responsabilidade do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais da população: saúde, segurança, educação, previdência, os principais serviços para a população, principalmente a população pobre, que é a maioria da sociedade e que, diga-se de passagem, que paga imposto. Nós já vivemos em outras épocas, por exemplo, desde os anos 60, 70, o Estado mínimo no seu estado mais bruto possível. É um período em que não havia sistema único de saúde, era muito difícil numa cidade, por exemplo, você tinha apenas um centro médico, um ou dois centros de atenção, né, de atendimento para a população pobre. Então, não se tinha um SUS com a facilidade com que nós temos hoje, principalmente a população pobre tem hoje. Você veja que, se não fosse o SUS, por exemplo, nós não teríamos a vacinação, um sucesso tão grande com a vacinação contra a Covid. Só para você ter uma ideia, além de tratamentos fundamentais, como tratamentos contra a hanseníase, que é um tratamento muito bem trabalhado, bem acompanhado, né? Então, os militares, eles querem continuar no poder, né? E não querem sair da mamata do poder, né? Nós temos uma grande quantidade de milhares de militares trabalhando no governo, e eles não querem largar essa mamata. Mas o pior de tudo é fazer o mal para a população como um todo. E esse mal está na cobrança de mensalidade para as universidades públicas, universidades que devem ser públicas, autônomas e gratuitas, e a universidade se cobrar mensalidade. Então significa que aí você já acaba com a universidade pública. Sem contar que, com os desmandos desse governo atual, nós já tivemos, por exemplo, os recursos básicos, os recursos fundamentais para a universidade, como para a escola pública, foram basicamente tirados, né? Nós tínhamos os recursos, por exemplo, para as bolsas, os programas de auxílio aos estudantes, né? Os programas para bolsas de pesquisa, de iniciação científica, de pós-graduação, né? Mestrado e doutorado, e isso foi reduzido quase a zero. Então, se nós tivermos uma universidade que é pública e vai cobrar mensalidade, então você já tem aí, olha, o filho do pobre jamais vai poder ter acesso à universidade, né? Você vai dizer, não, mas essas cobranças vão ser somente para a classe média, classe alta. Isso é só uma deixa, como se diz, para poder favorecer o desmonte da universidade pública, né?
Porque se já se tira os recursos para a universidade pública, você já deixa ela em situação difícil de continuar. Agora, imagina agora cobrar mensalidade, né? E a questão do SUS, que é uma violência muito grande se você acabar com o SUS, passar a pagar para ser atendido no SUS. Então, como é que fica a população pobre? Então, está aí, isso aí é a política neoliberal, política de um Estado mínimo que vai favorecer somente a iniciativa privada, aqueles que já têm dinheiro suficiente, enquanto que os pobres vão ter que pagar para tudo, né? Pagar a escola, pagar a universidade, pagar para ser atendido no SUS, né? Então, ou pagar plano de saúde. Então, como é que um pobre que não tem nenhum salário mínimo, ele vai poder se manter, né? Então, a pergunta é, isso vai trazer benefícios para quem? Então, esses militares, né, eles querem o desmonte total do Estado, não é? Isso, nós já vivemos isso, como já falei, a partir dos anos 60, com a ditadura militar instalada em 1964, e que isso perdurou, inclusive, até 1985. O SUS, ele só veio acontecer já com o governo Fernando Henrique Cardoso e aprimorado com os governos do PT, né? E aí, se nós voltarmos a essa situação de pagar para ser atendido na saúde pública, então ela deixa de ser pública, evidentemente, né? E sobre a universidade, né, se hoje é difícil ainda a maioria pobre estudar na universidade, né, imagina pagando, né? Imagina pagando. Mesmo que eles façam essa média que vai ser para a classe média, para a classe alta que vai pagar, mas isso pode ter certeza, é apenas uma desculpa para reduzir ao mínimo possível, né, as condições de sobrevivência, né, de funcionamento da universidade. Você concorda com o pagamento das universidades públicas? Aí ela vai deixar de ser pública. E quanto ao Sistema Único de Saúde, né? O que é que você acha que vai acontecer se passar a se pagar a um pobre que muitas vezes não recebe nenhum salário mínimo, ter que pagar para ser atendido no SUS? Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre as nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, de política, de cinema e literatura e muito mais. Até mais.